Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Hoje, um programa especial com a presença do nosso querido Sidney Filagrana. Bom dia, Sidney. Bom dia, Zeca. Bom dia, nossos ouvintes. É um prazer chegar aí mais esse final de mês. E vamos fazer um baita programa, né, Zeca? Exatamente. Reflexivo, pacífico. E vamos em frente. É com a permissão de Deus que a gente procura levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nossa querida Lúcia Marques Bagatin, lá em São Paulo, com a gente cedinho já. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Obrigado por com a gente aí mais uma vez, né? Beijo grande para toda a família. Vamos lá, então? Aquela abertura também sempre muito especial. Muito bom dia, Lúcia. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Hoje com o nosso querido Sidney Filagrana. Isso aí. E a música cheia de alegria. Nosso querido Sidney Carvalho. Está na parte espiritual, a serviço de Jesus e por todos nós. Grande trabalhador do bem. A Carmen também, um bom dia. Carmen passou ali. Isso, bom dia, amigos, bom dia. Valeu, Carmen, trabalhadora do bem. Beijo grande para toda a família. Nosso querido Luiz Guzzi, bom domingo, ótimo domingo para todos nós. Isso aí, Luiz. Todos juntinhos, vamos abrir aquela clareira na psicosfera, vamos receber os fluidos divinos, fluidos vitais, que nos dão sustentação. Muito bom dia, Lúcia. Bom dia, Lúcia. E a Maurita também com a gente, Maurita Salles lá em Rio do Sul, trabalhadora do bem. Bom dia. Programa Aldeia Felicidade aí, quase 16 anos no ar, Silvio. Já é adolescente. quase de maior, né? Vamos nos concentrar um pouquinho mais, agradecendo a Deus, mais uma oportunidade que temos. O domingo está só começando, a página está em branco, nós vamos chegar ao final dele ou dela e não termos o que nos arrepender, não é assim? Vamos pensar em Jesus, em nossa mãe querida, nos envolvendo em seus braços, essa luz maior que chega em nossos corações. Vamos potencializar esse sentimento, direcionando-os às pessoas que precisam, às vezes os asilos, os hospitais, até os presídios. Aqueles que a gente não gosta muito, que recebam essas manifestações de amor, de carinho, a gente só recebe o que a gente dá. Então vamos pensar um pouquinho antes de desejar qualquer coisa a alguém, né? Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Abrindo também aqui para a Trentina FM de Rodeio, Santa Catarina.
A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. Que essa luz possa tocar o coração de todos nesse momento tão especial. Muito bom dia, CD. Bom dia, Zeca. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Chegou mais um final de mês e aqui estamos, Zeca, para fazer um baita programa, uma baita reflexão. E que Deus nos abençoe e proteja cada um dos nossos ouvintes também. Nosso querido Tanicler Clodomir Horstmann com a gente. Bom dia, aquele abraço, Clodomir. Seja muito bem-vindo ao programa de Felicidade. Passaram-se alguns nomes aqui, então olha depois um por um com carinho, Isso, né, com certeza. Nós estamos aqui com um problema, não sei se é aqui na rádio, né? Não sei se estão nos ouvindo bem, mas vamos lá, adiante, né? Levando essa mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. É a oportunidade que Deus nos dá através do programa Aldeia Felicidade. Hoje especial, porque temos a presença do nosso querido Sidney Filagrana. Todo último domingo do mês está conosco aí para nos ajudar, né? Com certeza. E dispensa comentários, né? Isso aí. Nosso Imagina, Sidney, Zeca, nosso palestrante, né? nossa Grande obrigação. trabalhador do bem, né? Então vamos todos juntinhos nesta empreitada. Nós sempre comentamos, né, Cid, o programa serve para isso, né? Porque nós temos uma grande oportunidade que é a reencarnação, né? A maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. E, às vezes, muitos de nós, aqui na humanidade, nesses 8 bilhões de encarnados, muitos desprezam, né? Essa demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Estão aqui achando que são ao passeio, né? E essa é uma das mais importantes, né? Que vai decidir quem fica na Terra e quem não fica. Verdade. Vai depender das nossas ações, né? E no momento atual que a gente vive, aí a gente tem a oportunidade diária, né? De provar, Zeca, se a gente é cristão ou não, né? Se a gente se deixa ser levado pela onda, essa onda criada aí pela mente humana, ou se a gente consegue se libertar, Sim. seguir o caminho verdadeiro, aquele caminho que nos conduz verdadeiramente à paz. Porque a gente sempre fala assim, eu quero seguir Jesus, eu quero melhorar, eu quero ser cristão, mas tudo começa dentro da gente. Nada é fora. Exatamente. Então não adianta eu colocar na minha cabeça, não. Eu estou ouvindo o programa lá, eu estou indo na minha igreja, eu quero tentar me melhorar, mas só da porta para fora, pro exterior. Não, eu tenho que começar dentro de mim. Eu tenho que interiorizar esse Jesus dentro de mim. Só assim, Zeca, eu vou ter paz, vou ter sossego, vou ter aquela lucidez para decidir as melhores escolhas. A gente tem que ser, o Zeca fala, acho que todo domingo, e parece às vezes ser até repetitivo, mas tem que ser. A nossa oração, então a gente tem que ser íntimo da oração, quando acorda, pedir a proteção necessária, pedir a lucidez. Então começa assim, porque nunca é de fora. A gente quando fala em Deus, quando a gente fala em espiritualidade, quando a gente fala em nosso anjo da guarda, quando fala em Jesus, parece que é uma coisa distante e lá fora. Não, é dentro de mim. Eu tenho que sentir lá dentro para depois, sim, exteriorizar. Então, esse é o grande segredo. Exatamente. Eu lembro em Jesus, no nosso anjo da guarda, porque o Chico disse, a gente pensa em Jesus e em Nossa Senhora como se fosse lá longe, lá no alto. Não, eles estão conosco aqui, Jesus é o amigo incondicional de todas as horas. Nossa mãe está conosco, principalmente nos lugares que mais precisam, os mais delicados, né? Como ela por muito tempo, com a sua falange, cuidava do Vale dos Suicidas, né? Então, veja bem, onde tem mais necessidade, ela está presente. Isso é importante, porque é um dos espíritos mais nobres que nós temos, né? Junto com Jesus, que é o único espírito puro que esteve entre nós. Mas está aqui, ele é o governador espiritual do planeta. Não está longe, não, está aqui. E quando nós precisamos, nós falamos com devoção, com carinho, com aquela força. Jesus, eu preciso de um abraço forte agora. Pode ter certeza, Deus ajuda as criaturas através das criaturas. E eles estão conosco. Quem nos colocou aqui, eu sempre comento, nós comentamos em nossos estudos também, né? Quem nos colocou aqui nos acompanha e quer o nosso bem, está nos intuindo, estão trabalhando para nós. Nós é que nos desviamos, né, desses assentamentos que sublimam a nossa existência aqui na Terra.
Não é porque não estamos a passeio, não. Estamos aqui trabalhando para aprendermos a amar. Ser amado é consequência disso. E como é que nós chegamos aqui? Nós temos um texto bacana assim daqui que fala justamente da mulher. Né? Porque sem o ventre da mulher não tem como chegar à terra para mais uma manifestação divina na encarnação. Né? A gente não para pensar sobre isso. Com certeza. Né? Então, elas que se valorizem, mas tem um texto bacana, Cid, queres dar uma lida? Opa. É muito especial. A mulher, antes mesmo de ser corpo, é portal. Antes de ser carne, é ponte entre mundos. Em seu ventre, a eternidade pulsa. É através dela que os espíritos cruzam o limiar invisível que separa o plano espiritual da Terra. Olha que lindo. Nenhuma alma nasce no mundo material sem antes ter passado pelo seu sagrado caminho. A mulher é o templo da criação, mas isso vai além da maternidade. É energia ancestral, é o feminino divino que habita em todas nós. A força dos ciclos, da intuição, da cura, do acolhimento. É no sangue que renova, é na lua que rege, é na terra que enraiza. Somos filhas de todas as mulheres que vieram antes de nós. Em cada uma ecoa a sabedoria das sacerdotisas, curandeiras, parteiras, mães, filhas, anciãs. O corpo da mulher é um altar vivo. Seu ventre é o cálice que sustenta o mistério da vida. Sua alma carrega a memória de milênios de amor, dor e renascimento. Honrar o feminino é honrar a centelha divina que vibra dentro de nós. É resgatar o sagrado que foi silenciado por séculos. É lembrar que somos sim portais. Portais de vida, de cura, de transformações. Portais por onde a alma retorna à Terra para seguir sua jornada de evolução. Que você possa se lembrar disso cada vez que olhar para si. Que honre o divino em você. Que abrace o seu poder, a sua luz, a sua sabedoria ancestral. É um texto maravilhoso que não só responsabiliza, mas valoriza a mulher, né, como esse passaporte para a chegada aqui na Terra. Sem isso, não teríamos como estar aqui, né? São 8 bilhões de espíritos encarnados no momento, mas vinculados à Terra tem mais 22, 23 bilhões de espíritos. E só chegam aqui através disso, né? Quando no comecinho eu falo essa passagem do mundo espiritual para o mundo físico através do ventre da mulher. Vale lembrar que também tem um lado ruim, né? Porque nós temos entre 50 e 60 milhões de abortos por ano. Isso é muito triste, porque o espírito está tentando reencarnar e que às vezes se transforma no obsessor. Né? E são aquelas, independentemente da situação, né? Porque alguns permitem o aborto legalmente falando, mas não é moralmente. É só legalmente em alguns países, né? Porque, vamos supor, a vítima de estupro é cometer um crime para combater outro crime. Não tem sentido, né? Deixa eu ver aqui, nosso querido Adriano Moraes, nosso querido Adriano, bom dia. Amigão de longa data. Bom dia, Adriano. Muita luz para todos vocês aí, né? Um grande trabalho para todos. Também faz um trabalho muito bonito, nosso querido Adriano. Então, seja muita luz aí também. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Nós já fizemos um programa aqui, Cid, sobre aborto, eutanásia e suicídio. Né? Essa desvalorização de podermos estar aqui sublimando a nossa existência através das nossas atividades do dia a dia. Nós temos essa responsabilidade, porque não é fácil reencarnar, não. O Chico dizia que a fila é grande, porque nós cometemos algumas atrocidades no passado. Qual o meio de esquecer isso por algum tempo? Reencarnando. Né? O véu do esquecimento nos possibilita isso. Então nós pedimos para reencarnar porque não aguentamos mais aquela lembrança, né, das situações que nós equivocadamente praticamos no passado. Então reencarnamos, o véu do esquecimento nos dá essa possibilidade de redenção. Depois, porque todos erramos. Né? Não são só os corruptos do momento aí, né, que a gente deseja até mal às vezes. Não desejamos porque nós já fizemos isso no passado. O que nós oramos é para que eles detenham em sua consciência a possibilidade de parar, de se refazer, que despertem, porque é para o bem deles, né? Se nós estamos pagando por os erros deles, não é de graça não, né? Porque injustiça tem na Terra. Todos os dias nós vemos isso. Agora, injustiçado não tem nenhum. Alguns povos estão passando por alguma situação mais delicada, é porque precisam passar por aquilo. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Jesus é amigo incondicional em todos os momentos. Nós temos um texto legal aqui que fala de Ismael, o mentor espiritual do Brasil. Quem é Ismael? Se der um tempinho, tu vai ler depois, né, Cid? Vamos. Porque é esse espírito que Jesus escolheu para ser, né, o nosso governador aqui do nosso país.
né? Assim como Eliel é de Portugal, cada um tem seu mentor, cada família tem seu mentor, cada um de nós tem um mentor, tem um anjo guardião. Então vamos agradecer, pedir essa luz, a intuição necessária para direcionarmos as nossas atividades para o bem. Fazer o bem é uma decisão inteligente, né, Cid? É nosso advogado lá na frente. É o nosso querido João de Anjos que fala sobre isso, né? É bem isso aí. Ô Zeca, tu descendo as escadarias aqui, se você trupicar, Opa. nós dois na mesma situação. Se você desencarnar e eu não, é justiça isso ou não? O momento apropriado, né, Cid? Porque não Ou foi se- de propósito, né? Não, ou se nós... Não é suicídio, né, Cid? Então, É, a rádio aqui é no primeiro andar do prédio, em cima, né? A gente fala segundo, né? Que são dois. Mas se nós fôssemos aí na janela limpar, e nós ia cair junto. sim. Se um desencarna e outro não, há alguma injustiça aí, Zeca? O que tu acha? Não, eu não vou dizer que eu acredito, eu tenho certeza que não, né, Cid? Não, é. Então, momento se não é tua apropriado. hora, Zeca, tu não vai desencarnar. Exatamente. Assim como tem acidentes que parecem, não pode ter saído daqui ninguém. É. E saiu bem Sai. ileso, né? Um exemplo agora, semana passada, aquele avião lá na Índia, né? Que só um sobreviveu e saiu exatamente. andando e reclamando ainda. Isso. Então, né? Mas, enfim, quando não é tua hora, e outra, quantos ali que a gente não fica sabendo que perderam a hora, Exatamente. em cima da hora o compromisso não deu certo, teve que remarcar. A Norma Fumali, bom dia. A Norma Fumagalli. Bom dia, Norma. Muito bom Isso. dia para vocês aí. Beijo grande. Então, uma coisa a gente tem que ter certeza, Zeca, se não é tua hora, você não vai desencarnar. Exatamente. O que acontece às vezes é que aquele grupo que passa por aquela situação de desencarne coletivo, por algum motivo, por alguma coisa do passado, eles foram reunidos aí para que se faça o cumprimento da grande lei. Então, mas se tiver algum intruso aí que não era para estar, que não conseguiram, esse não vai desencarnar. Até tem uma leitura, Zeca, Tem vamos um texto fazer bacana, pra- porque tem seita e fala também, tu falou em, às vezes, mortes coletivas, né? Porque como teve nesse avião, né, tudo que se reúne naquele momento, assim como foi o incêndio lá em São Paulo, aquela vez no edifício... veio a mente daqui a pouco, né? É. Mas é muito conhecido, o Chico falou alguma coisa sobre aqueles espíritos, né? Eles se apresentaram depois, dizendo o que tinha acontecido, por que ficaram lá. E assim como tem aqui de um avião com 14 pessoas, que 6 foram atendidos logo depois. Todos desencarnaram. Mas por quê? É a nossa forma de viver, né? De espiritualizarmos o nosso dia a dia, de darmos prioridade para o lado espiritual. Então a gente vai aprendendo, vai acompanhando os ensinamentos do mais alto, porque o que nós colocamos aqui vem de Jesus através dos seus emissários, espíritos nobres, de alta hierarquia moral, que nos dão a possibilidade de fazermos as coisas, não aprendendo por nós mesmos, mas pelo ensinamento deles. Não temos que passar pela mesma coisa, né? Então estamos aprendendo. Valeu, Lúcia, dando um toquezinho aqui, muita paz para todos aí. E assim, né, Zeca, tudo que a gente fala aqui, conversa, comenta, não é nada nosso, né? Então a gente só vem trazer essa experiência Exatamente. dos espíritos superiores que eles venham nos ensinar. Então a gente é apenas um espelho que reflete o que a gente está lendo, né? Então não é... Nossa querida minha irmã Ofélia, a bom dia, Fefe e o Cláudio, beijo grande. Isso. Então vamos lá. Você já pensou no que realmente acontece quando a vida física termina? Em 25 de março de 71, um avião caiu e que 14 pessoas desencarnaram. Mas apenas 6 foram libertas. O mentor Druso, no plano espiritual, explicou por quê. Embora o acidente tenha sido igual para todos, a morte não é. Alguns tiveram a consciência tranquila e, com isso, a libertação imediata. Outros, presos a culpas, vícios e ilusões, permaneceram ali, ligados ao corpo que já não respirava. Uns por horas, outros por dias, alguns talvez nem tivessem percebido que haviam morrido. É duro pensar que podemos viver a ilusão de que tudo acaba com o último suspiro, quando, na verdade, é só o começo de um despertar, que pode ser suave ou doloroso, conforme a vida que levamos. O corpo se vai, mas o espírito, esse é eterno, e leva consigo o que plantou em silêncio, longe dos olhos do mundo. Não existe castigo, existe consequência. Aqueles que cultivaram o bem, mesmo entre quedas, serão amparados com ternura,
Mas os que insistirem em ignorar a luz, mesmo tendo ouvido a voz da consciência, estes enfrentarão a sombra que eles mesmos alimentaram. Deus não abandona ninguém, mas também não força. O socorro sempre chega, na medida da nossa abertura para recebê-lo. E quanto mais nos atrasamos no bem, mais tempo permanecemos no sofrimento que não precisava existir. Hoje ainda está aqui, com tempo, com escolhas, com oportunidades. Importante. O amanhã espiritual começa no agora da sua consciência. Olha só. Nossa querida Luciana, o Jader e a Pietra do Pesque Pague Rancho Jader, um beijo grande para todos vocês aí. Né? Nós temos a escolha ainda. Estamos encarnados, temos essa possibilidade. Nossos irmãos que já desencarnaram estão nos dando os ensinamentos para realçarmos as belezas dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre e guia. Nosso querido Távio Cardoso, nosso Tavinho lá em Blumenau. Bom dia, Tavinho. Muita luz para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Isso aí. Então, os ensinamentos de Jesus foram para a nossa felicidade. Só para a nossa felicidade. Né? Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E não fazer o que não queremos. Ensinamentos básicos, mais profundos, que a gente não para pensar. Vem uns pensamentos tenebrosos de vez em quando. Vem uns pensamentos de aquele pré-julgamento. Vamos puxar a descarga virtual, como dizia na Ivânia, né? E vamos realçar as belezas dos ensinamentos de Jesus. É para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Nós já estamos semeando a nossa próxima encarnação, né? E será em breve, em 40, 50, 70 anos, nós estamos de volta, né? Então, veja bem, estaremos entrando no mundo de regeneração e nós queremos ficar na Terra agora. Não somos daqui. Nem nós, nem vocês que estão nos vendo ou ouvindo agora, né? A maioria de nós aqui não é da Terra. Não. Já estamos aqui porque cruzamos as linhas divisórias entre o bem e o mal num planeta que passava pela mesma transformação. E a Terra agora é um processo que começou já há 100 anos antes do Consolador chegar, em 1757, que foi agora, sofreu uma forma um pouco mais profunda depois da Segunda Guerra, e 2000 em diante, mais ainda, né? Muitos desencarnarão e não reencarnarão mais na Terra. Mas é castigo? Nunca, não. Né, Cid? Tudo é consequência, como ele acabou de ler. A Ivonete, nossa, Ivonete e o Leandrinho, um beijo grande aí, Ivonete. Muita paz para todos. E indo em encontro à nossa leitura aí, Zeca, me diz uma coisa. Você jogando o bilhetinho lá da Mega Sena, tu tem certeza que quarta-feira você vai ganhar? Tem certeza? Nunca, né, Cid? Não. Tu tem certeza que amanhã tu vai trabalhar? Também não. Também não. Tu tem certeza que amanhã vai chover ou vai dar sol? Também não. Sim. Embora as previsões? Só pergunta difícil, hein? Então, nós, na nossa vida, nós temos só uma certeza. Uma só, não existe outra. Eu gostaria até que me provassem para contradizer. Nós que Leandro Fontes com a gente também. Grande abraço, Leandro, para ti e para toda a família. Bom dia, Leandro. Então, eu até gostaria que alguém, né, porque a gente é aberto, assim, de repente, a novas ideias. Mas eu gostaria de saber. Embora tudo que eu conheci, sei, e até hoje, nessa altura do campeonato em que eu estou vivendo na Terra, aí, só existe uma certeza, que é a morte. O desencarne, melhor dizendo. Morte do corpo físico, né? Essa é a única, não existe. Eu não vi ninguém perpetuar aí, né? Não existe mesmo. E outra, tu tens certeza que tu vai viver até 100 anos? Olha aí, outra pergunta difícil. Né? A gente não sabe, nem se até amanhã. Então, a única certeza é que um dia o desencarne chega. Todo esse material rico, todo esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que os bons espíritos nos mostram, essa leitura também que nós acabamos de fazer da queda do avião, então tudo isso vem nos instruir, nos mostrar o que acontece nessa nossa passagem para o mundo espiritual. E às vezes a gente se pergunta por que ainda a gente ainda se magoa com coisas pequenas, a gente se irrita com coisas banais. Nós perdemos noite de sono por, entre aspas, bobagens, né? Então, lá no comecinho do programa, né, Zé, que a gente estava falando da importância da nossa paz, mas não querer paz para o mundo. Primeiro a paz em você. E começa em nós, né? Porque a paz do mundo, ela não depende de você. Porque, que nem o Zé que falou, há bilhões e bilhões de criaturas encarnadas, desencarnadas, se enlodando umas outras, se acotovelando.
Então a paz do mundo, infelizmente, não depende de nós. Mas a minha paz, sim. Independentemente do que aconteça lá fora, né? E mesmo se por um toque de mágica, Deus botasse as suas mãos, Jesus as suas mãos sobre a terra e fizesse aqui um lugar pacífico, a paz reinando aqui fora. Mas se aqui dentro tu não tiver em paz, não adianta. Porque não é o local que vai te fazer melhor ou pior. Sim. É dentro de você. Então a gente tem que levar isso em nossa mente, porque não existe nada lá fora de bom, de saudável, de útil, se aqui dentro não estiver. Exatamente. Então primeiro é dentro da gente e depois lá fora. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Bem E lembrado, sim. fora essas questões aí que os irmãos espirituais nos mostram, de como funciona a vida depois, aqui da Terra. Que não tem nada de achismo, né? Que não tem nada de achismo, é certeza. Então tá na hora de nós, né, Zeca, todos nós, começarmos a botar a mão na consciência e valorizar e viver o que realmente vale a pena. E a nossa maior luta, Zeca, é contra nós. Exatamente. Não é contra o outro, é contra nós. Nosso tempinho se dê. Mas vai já? passar muito rápido, né? Vamos Eu ouvir a nem musiquinha comecei a aqui, né? discursar, Zeca. Nosso Tô brincando. palestrante fica para depois agora, né? Vamos ouvir então uma tá música bom. bem legal, então. Beleza. Marlisa também, bom dia. Marisa estelou com a gente. Bom dia, Marisa. Muita paz para todos aí, tá? Energia boa dentro de casa. Nós criamos fora do pensamento, lembra? Então que sejam pensamentos positivos, sentimentos positivos. Na rádio tá certo o som. Tá sendo, é que talvez o fone que tá com... uma interferência aqui, mas dá para entender, né? A melodia é muito linda, a letra maravilhosa. Dando um pequeno intervalo aqui, né, dos nossos apoiadores, voltando depois com a mensagem do Divaldo. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Se poder continuar a reflexão, um momento rápido aqui, já voltamos com
a mensagem do Divaldo Pereira falando que retornou à parte espiritual, né, com 98 anos. É aqueles que nós podemos chamar de espíritos completistas, né? Então, Esse foi uma luz aqui no nosso Brasil também. foi semeador de estrelas, como dizia Sueli Caldas Schubert, né, por mais de 70 países. E viajando agora com 97, 98 anos, está viajando ainda. Né? Um trabalhador do bem. Fez o bem para quem? Para todos nós, mas mais para ele mesmo. Para ele mesmo. Né? Eu tive o privilégio de ir numa palestra dele aqui em Blumenau, aquela vez. Né? Eu estava fazendo o serviço protocolo. Isso, consegui dar um abraço nele também lá. Foi muito importante. Energia maravilhosa, né? E ele tinha várias mediunidades, né? Então o pessoal que convivia com eles lá, eles se reuniam para fazer o evangelho em casa, a água saía perfumada, saía, né? Em todos os momentos. Pegava na mão dele assim, era perfume, né? Maravilhoso. Exemplo do Chico, né? Outro grande trabalhador no bem, Madre Teresa, Irmã Dulce. Nós temos muitos exemplos aqui no nosso Brasil, né? De pessoas do bem, pessoas que fizeram a diferença. Fizeram a diferença. Nos ensinaram, né? Vamos voltar com a mensagem do Divaldo, então? Música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Preservado e mantido. A preparação. A fim de ser preservado e mantido, o corpo exige cuidados vários, desde a higiene e a conservação das peças que o constituem, sem o que inumeráveis males lhe perturbam o equilíbrio, interrompendo-lhe a existência. Assim também a alma, responsável pela organização somática, é a geradora de forças que facultam a vida física, exigindo, por consequência, atendimento especial, sem o que se lhe desarticulam os equipamentos sutis, fazendo-a tombar no desfalecimento ou na alucinação, com todos os prejuízos disso decorrentes. Desse modo, antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, reserva-lhe alguns minutos para sua sustentação. Faz uma pequena leitura de página otimista e consoladora, que edifique-se clichês mentais positivos e agradáveis. Medita um pouco no seu conteúdo valioso, como a imprimi-lo nas telas delicadas da memória, de modo que dele te impregnes, estabelecendo uma disposição favorável às lutas que enfrentarás. Encerra esses minutos com uma prece, através da qual intente sintonizar com o pensamento da sabedoria universal, aulindo inspiração e forças no amor de Deus. Equipado com estas energias, terás atendido em terapia preventiva a tua realidade eterna, o eu espiritual, podendo então partir para os primeiros confrontos da experiência do teu novo dia. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. E hoje com Sidney Villagrán. É isso aí. Vamos lá, Cid, voltando aqui também para a Cretina FM, nesse momento especial, depois dessa mensagem tão linda do Divaldo, né? Preparação. Preparação. Porque todo dia a gente não sabe o que vai acontecer. Não. Comentamos agora, né, Cid? E a gente não sabe o que vai acontecer nesse dia. Então, que preparemos-nos. A mãe do Divaldo, depois que ela desencanou, ela aparecia para ele todo dia. Manhã cedo, Divaldo, já orou? Mãe, acabei de acordar. Então, ore, meu filho. Você não sabe o que vai encontrar pela frente. E à noite, Divaldo, já orou? Mãe, eu não vou dormir ainda. Ore então, meu filho. Você não sabe como é que será o seu encontro com a espiritualidade daqui a pouco.
Então nós temos que ter esse compromisso, como diz o Divaldo, para nos prepararmos, né? Estarmos sentinelas com as ações e com o que nos pode acontecer. Não sabemos. Nossa querida Carminha Pereira, bom dia, ótimo domingo, um abraço. Valeu, Carminha, beijo grande para todos aí. Muita luz. Então, as situações que se apresentam sempre para o nosso bem. Disse Paulo de Tarso, tudo concorre para o nosso bem. E somos vigiados por uma nuvem de testemunha. Quem são? Né? São espíritos como nós, sem a veste física, que nos dão sustentação ou tentam nos prejudicar. Mas a matriz está aqui em nossos corações, nós é que a traímos. Né? Nós temos um texto legal, né, para a nossa renovação, pode ser? Tendo em conta aquilo que nós falávamos antes também, né, da nossa transformação, que não adianta lá fora. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los. A força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Emmanuel Chico Xavier. Emmanuel, né? Já encarnado, ele reencarnou no ano 2000, né? 25 anos. Hoje está com 25 anos, no interior de São Paulo. Né? E Chico, quando ele reencarnou, Chico estava com uns amigos, de repente deu uma paradinha, se deslocou até lá para ver a chegada dele. Né? Então, assim, importante a certeza da continuação do nosso exercício através do amor, da sublimidade dos nossos atos. Porque no ano, há 2000 anos, Emmanuel era um senador, era o Públio Lentulus na época de Jesus. E a filha dele esteve muito doente e a esposa dele pediu que ele procurasse Jesus para curá-la. Ele, com muito orgulho, né, hesitou muitas vezes, até que marcou um dia à noite, um encontro com Jesus, para que ninguém visse. Né? Ele, quando chegou em casa, a filha estava curada. Mas Chico alertou naquela época que a decisão dele poderia comprometê-lo por milênios ou subtraí-lo da miséria moral e colocá-lo a caminho do bem. Ele optou por ficar lá ostentando o poder, né? Por isso sofreu muito tempo. Nasceu depois, na última encarnação, cegaram ele naquela encarnação mesmo, né? E ele nasceu depois como Nestório, um escravo judeu. E aí vem a caminhada dele. Ao longo do tempo foi também o padre Manuel da Nóbrega em 1500, né? Fundador de São Paulo e do Rio de Janeiro. E agora o mentor espiritual do Chico durante esses quase 100 anos do Chico Xavier. Então agora está aí trabalhando. A gente vai conhecê-lo pelas obras. Né? Por enquanto ninguém sabe. Algumas pessoas sabem onde é que ele está, sabem quem é. Né? Então é assim com cada um de nós. Nós temos essa obrigação de nos determos nos ensinamentos que vêm do mais alto para sermos mais úteis a prepararmos a nossa próxima encarnação. Cuque Regina, bom dia. Cuque Regina, muito bom dia, muita luz para todos. Bom dia, Zé Sidney. O Pedro Silveira também, um bom dia. Pedro Silveira, grande abraço, um beijo grande no coração de toda a família, né? É assim, um texto maravilhoso que fala da nossa renovação, né, Sidney? E que é por dentro, né, Zé? Nós, desde que entramos na doutrina, falávamos em reforma íntima, nunca tínhamos falado disso, ouvido falar, né? E a gente começa a compactuar com os ensinamentos mais altos, não com as manobras materialistas, né? Não que estejamos desapegados, né? Longe disso. Claro. Mas estamos valorizando o lado espiritual, que é o que importa, o que realmente importa.
Porque como falamos no começo, em um texto que o Cid leu, sobre a morte do corpo físico, nos dá, né, a responsabilidade de compreendermos o porquê de estarmos aqui. Que não é a passeio, nunca foi a passeio. Nunca foi, sempre foi para aprender, para crescer, para se desenvolver moralmente, né? Então sempre nós vivemos um mundo material, né, para crescer o nosso lado espiritual. Então o que isso quer dizer? Que nós temos que usar da matéria em nosso benefício, né? Mas o que a gente vê acontecendo no mundo afora é nós sendo usados pela matéria. Então a gente vira escravo da materialidade. A gente vive escravo do nosso emprego, escravo do nosso dinheiro, escravo da nossa ambição por questões materiais. Então isso é maléfico. A gente teria que usar esse material para crescer como um espírito. Então essa é a nossa função. E só assim, Zeca, nós vamos conseguir a tão dita paz interior. Exatamente. É quando você usa dos meios da natureza, dos meios à tua volta, em benefício do teu crescimento espiritual. Aí nós estaremos em paz. Até que a gente não atingir esse patamar é difícil. Isso. E não é ninguém de fora, né? Não. Não é o cônjuge, não é o filho, não é o pai, Não, a mãe, não. como eu falei, é cada um de nós. Então, também. realmente, Zeca, o nosso trabalho é árduo É ainda. íntimo, Tá? exatamente. É íntimo e Nós sempre comentamos assim, mas a gente não pode, comentamos no estudo da semana, né, não podemos desdenhar também da nossa evolução, né? Nós estamos mais perto de onde saímos do que para onde nós vamos, sim. Mas progredimos muito, evoluímos muito. O próprio Chico dizia, né, o ser humano hoje, nós sabemos discernir. A inteligência está um patamar mais avançado. Nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Optar pelo mal é decisão nossa. E as consequências disso também, porque é muita inocência, muita ignorância também, achar que eu posso prejudicar alguém e não arcar com as consequências desse ato, como se eu fosse mais filho do que ele, e Deus, nosso Pai, nosso Criador. Não tem isso. Como eu falei antes, injustiça tem, mas injustiçado ninguém na terra. Podemos ter a certeza, porque senão não adianta nem acreditar em Deus, ou ter certeza que Deus é nosso Pai, né? Porque muitos dos corruptos que estão hoje aí, ou estão cerceando a liberdade de muita gente por maldade, né? Nós provavelmente não veremos eles pagando esses. Não veremos as consequências dos atos deles. Quase com certeza não. Mas como temos certeza que Deus é nosso Pai, nosso Criador, eles arcarão com as suas consequências num planeta primitivo no início de provas e expiações, ajudando aquele povo, colaborando com aquele povo pela sua inteligência. E a moral vem depois do sofrimento. Assim como nós lembramos, né, do própria caminhada de Emmanuel, lembramos também do André Luiz, que nos trouxe o livro Nosso Lar, e mais 15 depois, né, pelos 8 anos que ele passou no umbral sofrendo. E só quando não tinha mais o que chorar, mais o que reclamar, que ele se deteve na oração e disse: eu preciso de ajuda. E aí apareceu, tem alguém do lado dele, disse: mas só... Né? Temos um retorno aí, vocês deu uma pausinha ali para vocês, né? Mas retornamos então. Mas é bem interessante isso. E a gente vai, conforme a nossa idade aqui na Terra também vai chegando, a gente vai ficando mais experiente, Isso. mais, entre aspas, mais maduro mesmo, né, Zeca? Então a gente vai começando a ver essas questões da vida, né, os nossos erros, lá atrás, né, na nossa juventude, certas escolhas que nós tomamos, onde essas escolhas nos levaram. E realmente a gente tem que... Vamos fechar esse toque com esse texto do André Luiz. Essa Do André Luiz, né? É isso, pode ser, ó. E é isso aqui que já vai esclarecer tudo, ó. A sua luta é consigo mesma e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer. Ou seja, vencer seus defeitos, seus vícios, seus desejos, os seus pensamentos, etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. André Luiz. Que profundo. Então, o único mal que a gente tem que temer é aquele que está em nós. Por quê? Porque isso aí vai me tornar uma pessoa má. E se eu sou uma pessoa má, a minha estrada vai ser ainda bem pedregosa, né, Zeca? Exatamente. Então a gente tem que... Não adianta, a luta é com nós mesmos. Quando nós oramos, né, seguir o Pai Nosso, lá no final do livra-nos de todo o mal. Não é o mal lá de fora, não. É isso que nós falamos agora, né? Que é um grão de mostarda. Jesus diz que move uma montanha, mas é a montanha das nossas iniquidades, das nossas vicissitudes, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, né? É isso que nós temos. Então, apontando pelo caminho do ensinamento do Cristo, para podermos, pela fé, racionalizarmos a nossa existência e
catapultarmos, né? Esses revés que se apresentam através da nossa inconsistência moral, né? Então nós estamos trabalhando para que sejamos cada vez mais dignos da bondade de Deus, de Jesus, de nossa mãe querida e tantos emissários que nos colocaram aqui, estão trabalhando por nós. Vamos então à exaustão, né? E pela vontade, absorvermos esses ensinamentos para que sejamos luz para quem esteja ao nosso lado, né? Que tenham vontade de ficar ao nosso lado, né? Não aquele chato, né? Não é fácil, né? Tem esse de Santo Agostinho também. Esse Santo aqui Agostinho também. é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, que é muito especial. E aqui é um alerta para nós, né? Para nós, falando em humanidade, em cristãos espíritas. Compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Exatamente. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes darei, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Santo Agostinho. Olha que palavras profundas, né? E fecha com aquele primeiro texto que tu leu, né? Sobre a mulher. Isso. Que nós já chegamos na terra pelo ventre. E a partir daí pela educação dos pais, que podem nos apontar o caminho do bem ou negligenciar essa possibilidade, arcando com as consequências de uma vida que não seja nada boa para esse espírito, que compromete toda a família. Sim, sim. Né? Porque eu não dei os limites necessários, aquele espírito encarnado numa criança vai tomando atitudes às vezes descabidas e toma um rumo bem incerto com relação àquilo que a gente deseja, por causa das limitações que não foram colocadas à prova, né? Porque o não educa.